que alimenta sua alma vazia. É o sal que tempera, que conserva a comida. É o sal. Meu nome é Mufal Ernelis Faguri, mais conhecido como Fal. Eu sou original de São Paulo, filho de família árabe. Cheguei aqui em Goiânia na década de 80, por volta de 88. Cheguei na época da explosão do Césio. Daí comecei minha vida trabalhando com eletrônica, morava lá pra cima, no começo, no Jardim das Esmeraldas. Daí vim aqui pro centro. Aqui é meu trabalho, aqui é onde eu trabalho, é uma parte secundária, porque minha profissão mesmo, que eu gosto mesmo de fazer, tá lá em cima. Vem comigo. É o sal que te vence, que te tira a magia. É o sal que alimenta sua alma vazia. É o sal que tempera, que conserva a comida. É o sal. Então, como eu estava falando, lá embaixo é o meu trabalho secundário, mas o trampo principal é aqui, ó. Aqui é o nosso escritório, um escritório sonoro, onde a gente vem dar uma descomprimida. Senta aí, vamos conversar. Mesmo sem mim, sem você, sem nós dois, o show vai continuar. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Diego de Moraes Campos, né? Desde 2004, quando eu entrei para o curso de História da UFG, eu comecei a me apresentar, cantando as minhas músicas com meu violão, enquanto Diego de Moraes, isso em 2004, né? Há 11 anos atrás. Em 2009, apareceu um Diego Moraes aí naquele programa lá, um programa de auditório aí e tal, né? Ídolos. E eu fiquei, poxa, quem sou eu? Porque eu sou anti-ídolos, eu sou um iconoclasta, né? Não tem essa coisa de ídolos comigo. E daí, atualmente, eu tenho assinado aí, né, Diego Mascate. Porque o mascate é o vendedor andarilho, que passa por vários caminhos, vai atravessando caminhos, ligando, fazendo intercâmbio, né, e tal. E além do meu trabalho solo, eu também participo de outros projetos e tal. E sou eu alguém que transita pelo cenário do rock em Goiânia. Além do rock, eu dialogo também com a música brasileira produzida aqui, e vários outros, né, e outros fenômenos culturais da cidade. Dizendo sim, talvez, não, o show vai continuar. Com banda, com bunda, na solidão, o show vai continuar. Em 2006, eu participei de um festival da Fósforo, chamado Taca a Boca no CD. Participou eu e minha irmãzinha, de 13 anos na época, nós dois, né? Uma atitude meio punk, meio do it yourself. Cheguei lá e dei a cara a tapa e fiz isso, né? E fui premiado para gravar esse CDzinho, Reticências, que foi o meu primeiro CD, sim, gravado no estúdio com... Eu gravei as baterias, né? Gravei também violão e depois montei uma banda para gravar outros instrumentos e tal. Antes disso eu tinha feito uma demo, voz e violão, que eu distribuí pela cidade, né? Eu fiz a capa de Xerox mesmo, eu desenhei a capa e distribuí pela cidade e tal. E daí eu fui e compus uma música me apresentando para as pessoas, eu me apresentava com a música Desculpe-me, mas vou cantar em português. Eu chegava pedindo desculpa, falei, gente, foi mal, vocês cantam em inglês e tal, mas desculpa, mas vou cantar em português. Olá lá, meus amigos da TV UFG, sejam bem-vindos. Aqui é o nosso pequeno canto. E se vocês querem que a gente fale um pouquinho de rock, fale de Beatles, a casa é nossa. Venham cá, sejam bem-vindos. I love you, I'll always be true, so please, love me do. Aceitem cumprimentos desse amigo de sempre, João Sobreira Rocha, e dessa turminha que nos ajuda a fazer diretamente do nosso Cavern Club a nossa Beatlemania. So please, love me do. Meus amigos, meu nome é João Sobreira. Estou na Rádio Universitária desde os idos de 1976, concursado pela nossa Universidade Federal de Goiás. E comecei na Rádio Universitária sendo aquele locutor padrão, aquele cara que anuncia músicas, aquele cara que faz alguns programas voltados para a notícia de um modo geral.
E esse padrão da rádio universitária, quando eu cheguei, por ser um locutor de muitos anos em rádios comerciais, eu disse, eu preciso fazer alguma coisa dentro da rádio universitária que atraia os ouvintes, ou seja, que o ouvinte saia de sua casa e venha aqui para o estúdio participar conosco. Hoje, a importância da Bitomania e essa interação que a gente faz com o nosso público ouvinte é voltado exatamente para o grupo jovem. Você não acredita, e eu até convidaria o nosso telespectador da TV da UFG para um dia, numa terça-feira, 21 horas, estar conosco. O estúdio da Rádio Universitária fica repleto, 12, 15 pessoas que saem de suas casas, geralmente jovens, para acompanhar a nossa programação. Nós divulgamos toda a trajetória dos Beatles, que é por demais conhecida, e melhor ainda, divulgamos os eventos que acontecem em Goiânia, em Goiás e até no Brasil, tudo se referindo aos Beatles. The news were how to say. Well, I just had to laugh. I saw the photograph. É isso, pessoal. Meu nome é Bruno Bonfá. Sou baixista da antiga banda Vícios da Era. Fui baixista nessa banda, uma banda de Goiânia de rock. Estamos aqui na TV UFG para conversar um pouquinho com vocês sobre essa minha banda, sobre a banda do meu querido filho, Matheus, que está aqui comigo. Estamos aqui para que ele possa também falar um pouquinho da banda dele hoje, Componentes, uma banda que aqui na cena de Goiânia já ganhou um certo espaço considerável. A gente se conheceu no colégio, né, primeiro, mas brincadeira de tipo, vamos lá em casa tocar e tal, que já tinha esse estúdio na época. A gente começou a fazer um som e virou uma banda depois de um tempo, né. A grande vitória disso, acho que foi montar uma banda com 3 grandes amigos meus, né, essa grande vitória de ter começado no colégio. Cláudio estava descendo com uns pets, umas camisetas, e foi na época do SES, do HC 137. O Cláudio chegou e falou assim, e aí, cara, você é de onde? Eu falei assim, eu sou de Brasília, cheguei de Brasília, estou aqui em Goiânia agora, morando aqui em Goiânia. Ele falou assim, não, velho, você gosta de... Eu estava com a camisa do Dead Kennedys. Ele falou assim, você gosta de som punk? Eu falei assim, cara, eu gosto de som punk, sim. Eu falei assim, você gosta de quê? Eu falei assim, cara, eu gosto de Dead Kennedys, eu gosto de Sex Pistols, o que eu estava falando na época, na Ramones, que todo mundo gostava. Eu falei assim, pô, cara, porque é difícil, aqui em Goiânia tem mais banda metal. Ele falou assim, é mesmo, cara? Ele falou assim, e aí, você toca alguma coisa? Eu falei assim, cara, eu tô aí tocando com os caras do
aprendi a tocar bateria agora com uma banda chamada Ponto de Interrogação, pá, e tô afim também de montar uma banda punk. Ele falou assim, então vamos montar, cara. Eu falei assim, então vamos embora. Ele falou assim, e aí, nome, pá, daí pintou o nome do HC 137, que foi também essa banda que a gente montou, que foi a primeira banda punk que rolou aí no cenário na época. O meu pai falou que na época dele haviam dificuldades para se promover a música, para se divulgar ela, para se gravar ela, para se ensaiar. Tipo assim, no período do Components, né, na atualidade agora, com as redes sociais, internet e com meios para gravar, para ensaiar, o que acontece, na verdade, é um outro problema, que não é bem um problema, que é a pluralidade de informações. A gente vive numa época com muita informação e muito acesso à informação. E isso é muito bom para a banda, só que também ela enseja um problema que é como você chamar a atenção das pessoas no meio de tanta informação que elas têm acesso. Isso é uma informação que chama mais atenção do que as demais informações. E por isso, como uma banda independente, a gente tem que tanto ser músico, compositor, como publicitário da banda, aquele que vai ficar postando sempre para mostrar que a banda tá viva para todo mundo nas redes sociais, no Facebook, Instagram. Também procurar shows, lugares para tocar, para sempre estar mostrando que a banda tem atividade. Volta e meia alguém vem falar pra gente que nosso Instagram tem umas coisas engraçadas, o Facebook, a gente vive fazendo sorteio. Isso tudo é para tentar chamar mais essa atenção das pessoas para a parte musical, que é o que realmente interessa na banda. Mas você tem que usar vários artifícios para conseguir chamar a atenção pro cerne da questão. No meu caso, eu sou um cara que vem de Senador Canedo. Por isso que eu fiz uma música, por exemplo, chamada Todo Dia, que eu escrevi quando eu trabalhava de call center. Eu estudava na UFG, trabalhava de call center, né? Tipo, eu alugava meu ouvido para ser pinico. E naquele conflito ali que eu vivia, eu acabei fazendo uma música falando do cotidiano, do todo dia. Todo dia. Então, enquanto algumas bandas cantam inglês, e eu já vi bandas, inclusive, falar assim, a gente canta inglês porque a gente não tem nada para dizer. Já vi gente falar isso. Eu não. Eu tenho coisas para dizer do cotidiano, né, do que eu observo. Inclusive, várias questões, eu tenho muito para falar, né, até mesmo, às vezes, eu falo muito, inclusive, com silêncio, né. Aqui eu tô falastrão aqui, mas às vezes eu fico observando, observo o que tem acontecido com esse cenário do rock. Inclusive, observo que a gente vive, talvez, um momento, né, no meio underground, né, de uma certa, como é que eu vou dizer, talvez uma crise do rock ou do underground. Hoje o mundo virtual nos coloca numa outra situação e tal, né, então esse cenário que eu tô falando aqui, por exemplo, dos fanzines, da Oxport, da fitinha cassete, de pedir pro cara gravar uma fitinha cassete e dar pra você ouvir, era aquela coisa. Hoje a gente vive um outro momento, né, eu não vou dizer que é melhor ou pior, só vou dizer que é diferente. Lá nos idos de 1967, eu passei num concurso para a Rádio Progresso de Juazeiro, uma emissora de um grupo muito forte da região. E jovem, sempre interessado na movimentação musical que o país estava nos apresentando. Uma das movimentações, e que eu encaixei perfeitamente bem, foi nos idos de 68, 70 aproximadamente, com a Jovem Guarda. Ora, uma emissora do interior do Ceará, em que você tinha por obrigação estar ligado no que acontecia na música nacional e na música internacional, de repente eu começo a ouvir coisas do outro lado do mundo e essas coisas chamavam a atenção de todos os locutores da época. Mas eu tive um carinho muito especial voltado para o grupo inglês, os Beatles. E aí começa a nossa mesclagem na programação normal da Rádio Progresso de criar um programa de Jovem Guarda brasileiríssimo, não é? Com inserções dos Beatles. Começa aí uma grande paixão. A coisa era tão séria e nós trabalhávamos com long plays, né? O famoso LP, o bolachão como chamam hoje, que cada vez que os Beatles lançavam um disco novo, nós éramos os primeiros
junto com as pessoas que distribuíam discos na região, a divulgar ali em Juazeiro do Norte. Mas você julgou muito antes de me ouvir e entender. Em 89, nós fizemos a primeira apresentação do Vícios da Era, e é uma banda então que teve a sua vida no início dos anos 90. O ambiente que nós vivíamos, a nossa mente, ela pulsava dos anos 80. Nós formamos nossa banda com toda a bagagem 80, né? Então, as referências sonoras, as condições de estrutura para você estar tocando, como instrumentos, por exemplo. Quase não havia instrumentos importados em Goiânia, era só instrumentos nacionais. As condições para ensaio eram muito poucas, porque existiam poucos estúdios em Goiânia. Outra coisa também eram os locais de apresentação, eram muito limitados. A gente tinha ali um Martin Sererê, que de certa forma canalizava já umas primeiras apresentações. Um Teatro Goiânia, que às vezes também ele era oportunizado como uma forma de poder estar apresentando um rock and roll lá. Mas eram muito esporádicas as oportunidades de se tocar naquela época, no final dos anos 80 e no início dos anos 90. Tanto é que nós começamos nos festivais de escola. Então, era um ambiente que tinha, de certa forma, para você estar surgindo, né, tendo as primeiras oportunidades de uma banda aparecer para o público. O rock rolou no casarão ao lado, todo mundo louco, todo mundo animado. Daí a gente montou o Rolim Chamas, que a gente encontrava no Casarão do Rock, que era do Leozinho, que era um supermercado do lado, atende lá também, que não tem mais hoje, acabou. E do lado era o Barracão, que era o Casarão. Daí o Leozinho montou um estúdio lá, cara, e ensaiava lá o MQN, a gente, o Valentina e mais uma porrada de gente que ia pra lá, né, cara? Ia lá tomar uma cerveja, ficar com a gente, bater um papo, aquela coisa toda. Então ali virou tipo um escritório do rock, né? Eu falo. E aí nessa onda tava eu, o Léo, o Madonna, o Fabrinter e o Edmar. O Edmar era menino, cara. O Edmar era menino. E a gente sempre reunia para fazer som, só que assim, nunca tocou esses quatro caras junto, né? E a gente sentiu, a gente falou assim, porra, deu liga. E a gente começou a fazer som pelo prazer mesmo de fazer som, né, cara? Aquele lance de um dia todo de trabalho, eu vendia o dia todo vendendo componente, circuito integrado, transistor, diodo, capacitor, escambau. Daí chegava à noite e falava assim, pô, você tava uma pilha, né, cara? Daí a gente ia pro Casarão e onde fazia rock terapia. Né? A gente ia fazer uma rock terapia. Entrava para lá, fazia um som, dava uma baixada na pressão, ficava todo mundo tranquilo. E disso daí, cara, foi rolando, daí a gente fez uma porrada de música. Daí o Léo, que o Léo é mais louco de todos, né? O Léozinho, falou assim, não, vamos gravar um disco. Eu falei, então vamos gravar um disco, cara. Eu era funcionário da Varig também, trabalhava em rádio e trabalhava como aeroviário na Varig. Eu fui convidado a aceitar a ser gerente de aeroporto de Goiânia, que para mim foi uma novidade excepcional. O menino criado no interior do Ceará, de repente veio uma oportunidade para trabalhar em Goiânia, na empresa que eu amava, a Varig. Eu aceitei o convite e vim para Goiânia. Mas à noite eu precisava de um microfone ao meu lado para despertar para as pessoas e para mim mesmo esse desejo de continuar como locutor de rádio. E um belo dia acontece o concurso na Universidade Federal de Goiás para a rádio universitária. Passei e estou lá desde aquela época.
E eu disse, eu preciso colocar os Beatles nessa jornada através da rádio. Levei a ideia para o diretor, Roberto Nunes, e disse, Roberto, eu queria fazer um programa de Beatles. Olá amigos, um grande abraço, é com muita alegria. E a Rádio Universitária de Goiânia, emissora da Universidade Federal de Goiás, coloca no ar a nossa Beatlemania! Criamos então Beatlemania, que já está no ar há mais de 12 anos na Rádio Universitária. E eu me pergunto por que 12 anos um programa de Beatles? Porque eu consegui levar um grupo de amigos que me ajudam a fazer a festa da Beatlemania. Pela importância dos Beatles, não tem nem o que se duvidar disso, pela familiaridade e, acima de tudo, um cara com praticamente hoje 68 anos, 69 anos, de repente levar jovens para a Rádio Universitária. A importância da Beatlemania para nós é tão grande que eu consegui, já depois de 5 anos no ar, fazer um show especial no auditório da Rádio Universitária, convidando as pessoas para estarem lá. E vocês acreditem, o nosso teatro ficou repleto de jovens, acima de tudo jovens. Convidamos uma banda local e fizemos uma festa realmente muito bonita. O rock não é mais uma expressão tão forte como foi. Essa é uma questão, né, que fica na minha cabeça, se o rock está morrendo ou não, se vai se tornar um fenômeno do século passado, como, por exemplo, a ópera. A ópera foi um grande fenômeno do século XIX. Ainda tem gente fazendo ópera hoje? Tem. Mas a ópera, ela não direciona a cultura, ela não indica a cultura como foi no século XIX ou séculos anteriores. Hoje, né? O rock, continua gente fazendo rock? O rock morreu? Não sei, sabe? Se ele morreu, né? Eu tenho me sentido às vezes um cadáver, né? Eu me sinto morto às vezes, né? Como um cadáver ambulante assim, né? Na medida em que eu continuo resistindo com uma coisa que não é talvez tão central na vida de várias pessoas, né? E tal. Eu me sinto, mas nesse sentido eu sou um cadáver ambulante e eu sei que tem outros aí também aí que estão, né, não deixando o rock morrer de vez, mas fica ainda alguns resquícios disso, né? As pessoas que resistem, né? Mesmo com esse momento que a gente vive, né? Marcado pela indústria cultural, pela sociedade do espetáculo e tal. E a gravação do primeiro disco do Vícios da Era só veio acontecer em 2000 e nós já tocávamos nossas músicas próprias em festivais. Então, mas só em 2000 nós concretizamos isso, em 2004 nós fizemos o segundo, as rádios deram uma grande abertura nessa época, um período muito interessante que as rádios promoveram espaço para as bandas de Goiânia, Vícios da Era, Casa Bizantina, várias outras desse período. Então, ali no início dos anos 2000, é que a gente realmente assim, se consolidou com uma banda autoral, que o público conheceu nossas músicas e que ali então a gente conheceu uma espéciezinha de sucesso dentro da cidade de Goiânia. A gente conheceu isso e foi muito satisfatório isso para nós. Nunca foi uma fonte de renda, o rock and roll para nós nunca foi. Foi sempre investimento, mas é algo que trouxe esse retorno que foi muito considerável porque as pessoas marcou, de certa forma, a nossa geração. Então isso é muito gratificante para nós. E vocês? Nós estamos aqui. Hoje em dia tem bastantes lugares, né? Tipo casas de show, lugares alternativos para se tocar. Diablo, Metrópolis, Evoé, Martim, Oscar Niemeyer, Jaol. Os festivais cresceram muito também naquela época. Os festivais estavam começando, Goiânia Noise, né? E Bananada depois. Hoje em dia esses festivais são bastante grandes. Vaca Amarela, Grito Rock. Todos eles cresceram bastante
e ganharam um profissionalismo bem maior, assim como as bandas em geral que começaram a ter mais recurso para comprar instrumento, né? Mais lugares para ensaiar, igual você falou que na sua época era difícil arrumar algum lugar de ensaio. Hoje em dia a gente tem muitos estúdios aqui em Goiânia e tal, pra ensaiar, para gravar também. Gravar tinha sido uma dificuldade nessa época. E eu comecei minha vida, cara, consertando Atari, entendeu? Então eu comecei nessa eletrônica, eu comecei como serviços gerais e me deram a oportunidade de consertar videogame, consertar Atari. E eu comecei a consertar Atari, daí eu vi que eu tinha jeito para ser um consertador de Atari, um técnico de videogame. Eu virei um atariano, cara, eu consertava uns 300 videogames por mês. E aí meu patrão falou assim, Fal, o lance é o seguinte, já que você tem a manha, gosta de consertar videogame, vamos aprender a consertar som. Daí lá consertava muito amplificadores, consertava muito toca-disco, aquela coisa toda. Tanto é que é a onda que eu gosto muito de vinil, por causa disso que eu consertei muito toca-disco. E a minha loja e a oficina começou dentro de uma casa, cara, entendeu? Era uma casa e eu comecei desse jeito, comecei a vender componente, vender sucata e consertar e aquela coisa. Daí começou a dar uma melhorada, eu fiz o quê? Fiz um puxadinho, né, cara? Eu puxei, fui até a frente, fechei e coloquei umas portas de aço e começou, então, a Eletrônica Centro-Oeste, que tá aí até hoje. Será que os Rolling Chamas veio lá de um disco voador? Por que será que o ser humano chora e mata por amor? Jazz e Pina, mas você me viciou. De levar as pessoas a pensar sobre a cultura, pensar sobre o que está sendo produzido, né? Porque eu acho que a gente está precisando hoje é de pensar, né? A gente está faltando, acho que talvez a filosofia, o pensamento, a reflexão, né? Por isso a gente está num momento tão ruim da história, eu acho, sabe? Por exemplo, que as pessoas estão escrevendo muito mal. Eu sou professor, eu vejo como os jovens estão escrevendo mal, não estão conseguindo ler, né? E tal. Isso é um momento terrível. E se as pessoas descobrem o rock, a história do rock, tudo que ela foi, elas podem ter uma abertura para uma reflexão cultural. Pelo menos comigo foi assim, eu aprendi muita coisa, né? Sobre a história da humanidade, do rock, da sociedade e tal. Quando você vai descobrindo, né, tudo, né? Os Mutantes, os Beatles, né? Bob Dylan e muita coisa. É uma porta, é uma janela aberta, que você é um caminho que você pode trilhar, avançar e tal, né? Eu acho uma coisa que pode ser muito bom, né? Se a gente não ficar sectário. Porque se você ficar preso, né? Sectário, uma coisa só, tipo tipo assim, o cabresto, né, preso, a gente, por exemplo, criticar os dogmáticos, os terroristas, mas a gente ficar preso numa coisa só também, como esses terroristas, é uma coisa ruim. Então eu acho que o importante é curtir o rock, mas não de uma maneira fascista, né, não fascista, mas de uma maneira aberta, né, uma maneira dialógica, dialogando com outras coisas e tal. Então não sei, assim, eu tô dando só minhas opiniões, né, não são verdades absolutas, eu só tô falando o que eu penso, é isso. Vida besta era a nossa aqui na terra. No ano passado, eu lancei esse trabalho, que foi gravado antes do acidente que eu tive, em 2013, né, em que ali na Rua Augusta, a Rua do Rock, inclusive, eu fui encontrado inconsciente, eu não sei se eu fui espancado, tipo aquele filme Laranja Mecânica, não sei, né? Eu só sei que depois que eu voltei à vida, levei uma porrada mais forte ainda do SUS, né? Mas eu tive uma mobilização do cenário do rock, do cenário da música brasileira, para que me tirassem do SUS e me desse um tratamento, né, digno, para que eu voltasse à vida. Depois que eu voltei à vida, eu reuni músicas que eu tinha gravado antes do acidente, prensei o CD, né, marcando esse meu retorno, isso em 2014, ano passado, e a gente está divulgando esse trabalho aí. Então, atualmente, eu estou gravando, né, o disco do Pode Ser, vamos começar a gravar o próximo do Valdir Edson e dar continuidade à história do Mascate, né?
que esse aqui é o gravado AC, antes do coágulo. E agora eu estou na fase DC. AC, DC, tipo a história da humanidade, né? Antes de Cristo, depois de Cristo, antes do coágulo, depois do coágulo, né? Então eu estou no momento de renascimento. Talvez aquilo que eu falava da morte do rock, talvez é um momento de retorno nas origens, para poder projetar o futuro novamente. Não sei, né? Eu falei que o rock está morrendo, né? Mas tem gente produzindo ainda, talvez ele se ressuscite também, né? Não sei. A história é feita dessa maneira, né, tal. O show vai continuar. Com banda, com bunda na solidão. O show vai continuar. Eu tô perdido aí no meio da plateia e tento me esquecer de mim. Perdi a minha ilusão, você não faz ideia. Mas mesmo assim, o show não pode parar. E faço disso um hobby na minha vida. Adoro rádios antigos, adoro sons de um modo geral. E criei aqui em casa um cantinho que eu chamo o meu cantinho, que eu gostaria de convidar vocês a dar uma olhada, não sei. Eu sou PX. PX tem o rádio amador e em seguida vem o PX, que é aquele cara que se comunica pelo Brasil e pelo mundo afora através de um receptor, um transceptor de rádio na sua casa. Aí está. Esse é o nosso cantinho, aquilo que eu falei há pouco. É um local simples onde eu realmente costumo fazer as minhas pequenas pesquisas, as apresentações. São prateleiras com rádios antigos, com peças que eu realmente uso como hobby. Tem também, ao lado do rádio, outras prateleiras. À frente aqui também, vocês podem notar que tem uma bancada e é aqui onde eu realmente me divirto com as coisas da eletrônica. E com um detalhe muito interessante, sempre ouvindo Beatles, que é o forte, que sempre foi o forte na minha vida. E aqui então eu fico num sentimento de enorme satisfação, agradecimento a Deus por ter me colocado um filho, porque isso me aproxima, né? Me aproxima muito do meu filho, né? A gente tem coisas mais em comuns, o trabalho dele a gente tem mais coisas para conversar, né? E assim então a história continua e melhorando assim, né? Com aprimoramentos, renovação. Leva um show e dá uns toques, porque tá bom, não tá? Dá uns toques, mas uma coisa curiosa, ele está falando que só ele está falando os pontos ao qual eu forneço, vamos dizer, alguns caminhos para ele, mas acontece uma coisa muito curiosa, que todo o som dos anos 2000 para cá que eu venho conhecendo, eu conheço pelo meu filho, é ele que me mostra as bandas novas, é ele que, vamos dizer, eu só não sou desatualizado por causa dele, do contrário eu não ia conhecer as bandas dessas as últimas décadas, dos últimos 15 anos, é ele que é a minha renovação. Na real, o que rola é uma troca de conhecimento musical. Muitas vezes o meu pai traz muita coisa, principalmente dos anos 80, né, e coisa brasileira. E eu, tanto meu irmão mais velho, o Lucas, a gente traz umas coisas mais recentes para o meu pai ficar esse intercâmbio de conhecimento musical. O que ele vende dele para mim hoje vale muito. O que eu hoje conheço dos últimos 15 anos é atualizado por ele. 15 anos. Ok, então. Massa. Yeah. Chama, cara. Tudo bem. Beleza, cara. Que esse lance do prazer com o trabalho, prazer e trabalho, você vê, eu estou no prazer aqui em cima, meu trabalho é lá embaixo. A gente tem que dosar isso muito na vida, que é o equilíbrio. Porque se eu trabalhasse demais, eu ia estar muito louco. Se eu tivesse muito no rock, eu ia estar muito louco. Então vou terminar agradecendo, muito obrigado, que todo mundo fique com Deus
Um abraço. Tchau. Bom, o que aconteceu? Tem uma banda aqui de punk rock daqui da cidade, que inclusive que eu tinha uma simpatia por eles, porque eles gostam também muito da música brega, assim como eu, né? O segundo me deu esse CD. E depois eu fui ver que a última música aqui do CD chama Eu Sou Maculelê. E eu fui ver que ele estava fazendo uma provocação, né? Usando essa expressão pejorativa, que é a ideia do maculelê, que foi introjetada no cenário goiano através do Barbosa, Alexandre Barbosa. E Deus canalhas como são, fez essa música Eu Sou Maculelê. E fala aí da carne doce, do Vida Seca, fala do quintal do Jorjão, fala de tantas coisas diferentes. E no meio ele menciona a minha tragédia, né, e tal. Então, dentro dessa provocação toda, eu escrevi uma música, fiz como os canalhas. Eu peguei o tipo ideal do punk rico e peguei várias situações diferentes e construí esse personagem, falando de várias situações, não só de Goiânia, mas também de Uberlândia, Brasília, de outros lugares do Brasil. Eu escrevi essa música, né, com a Mariana Elisa, que é lá de Uberlândia também. A música chama Punk Rico, né? E eu dedico a todos vocês que estão nos assistindo, vocês que são os canalhas. Vamos lá, pessoal. É assim. 1, 2, 3, 4. Insensível às questões sociais, mas defende o bem-estar dos animais. Do it yourself, bandeira e discurso, mas hibernado vive igual um grande urso. Em seu home studio, pouca criação, pensa que a anarquia é só destruição. Vive embriagado, quase nunca estação, cerveja artesanal, cocaína e braldo bom. E é por isso que agora gritou Punk Rico, Punk Rico. Mas que vida de luxo, na casa dos seus pais, o neoliberalismo garante a sua paz e quer vir bota banca de revolucionário, mas quando o bicho pega é o mais reacionário. Pra onde você vai, should I stay ou should I go? Férias no Camboja não é o seu rock and roll. Quer me criticar sem saber quem é que eu sou? Quando eu te olho, vejo o sonho acabou. E é por isso que agora eu grito Punk Rico, Punk Rico. Por mais que você cuspa no maculelê, a contradição define o seu ser, mas não reduz o punk a mero visual. Sei que a filosofia também é essencial. Like a Rolling Stone, esse é o seu fim. Pobre punk rico, God save the Queen. Você só diz foda-se, foda-se pra mim. Que vocabulário limitado, mas chinfrim. É por isso que agora eu grito. É por isso que agora eu grito. Uau! Punk Rico! Punk Rico! Punk Rico! Uma música de amor, amor e ódio aos canalhas. Hoje a santa deu um nó na garganta, eu não pude acreditar. Se a morte é certa, quem almeja alcança o infinito está.